Diga. Mas ó, só informação antes disso. Mas só informação. P é falsa e R é falsa. E aí continua isso sendo verdadeiro. Entendeu? Tá? Só tipo de informação. Mas diga lá. Ah, não, é você. E quando a implicação é falsa? Quando é que a implicação, quando é que uma implicação é falsa? Quando é que uma implicação P implica Q? É isso. Não me esqueça. Quando é que essa implicação é falsa? Quando e somente quando P é o quê? E que é falso. Tá? Agora vamos coisar aqui, ó, eu vou aproveitar aqui e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, deixa eu passar mais para cá, vou aproveitar esse enunciado. Obrigado, mas é doença mesmo. É resquício de gripe, tá? Você tem P, tá aqui. Você tem Q. Vamos nas possibilidades lógicas para P e Q. Tá de azul, o resto é consequência, tá? Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Tá? Agora vamos nas consequências disso. Nas consequências. Oh, meu Deus. Vamos nas suas consequências. Nas suas consequências. Ó, diga. Aqui no negócio que você colocou no próprio box, está x elevado a 4 a 10, não sei. Precisa estar igual a lá? O senhor falou que Não. não tinha solução, né? Precisa estar igual. Eu na nota eu botei 100. Aqui eu botei 10. Desculpe. Foi o contrário. Na nota eu botei 10. Aqui eu botei 100. Mas olhe para cá. Olhe para cá. Tá certo? Olhe para cá. Ah, desculpe. Ah, eu entendi. Eu que estou errado. Perdão. Essa daqui é o quê? Essa daqui é falsa. E essa é? Continua sendo verdadeiro. Perdão. O colega está coberto de razão. Quem cometeu a besteira faz. Mas olha, o argumento está correto. Tá? É bom que vocês entendam. Qual é o valor dessa? Qual é? Falso. Qual é o valor dessa? Verdadeiro. Fui infeliz. Devia ter botado no meu exemplo. Mas se eu botar 10 aqui, ó. Continua valendo, não continua? Continua valendo? Continua? Mas naquele outro aqui, se botar R implica a P, seria falso. O quê? Aquele outro exemplo. Como é? 100, fosse 100 mesmo. Se R implica a P, seria falso, né? Ah, sim. Aí seria o quê? Porque eu sei o valor de R e eu sei o valor de P. Não é por causa desse argumento, tá bom? Ainda bem que eu não escrevi, só falei, né? Então, tá. Entenderam, né, o que o colega falou? Essa continua a mesma coisa. Ó. Se P é verdadeira, então existe R pertencente a Q, tal que a quarta potência de R é 10. Daí, R2 pertence a Q e o quadrado de R2 é 10. Logo, R é verdadeira. Conclusão, P implica R é verdadeiro. Tá bom? Mas continua, o mesmo argumento vale se eu colocar 100. Se eu colocar 10 aqui, aí a informação, a super informação qual é? Essa é falsa e essa é falsa. Não fere isso aqui. Não fere isso aqui. Continua, o argumento continua perfeito. Tá certo? Se aqui é 100, essa é falsa e essa é verdadeira. O mesmo argumento aqui. Continua, beleza. Beleza. Tá? Beleza. Aliás, qualquer número que eu colocar aqui, mesmo argumento. Funciona. Entendido? Obrigado pela sua correção. Tá?
Vamos ver aqui, PQ. E aqui eu vou colocar não P, tá? Não Q. Vamos lá, me ajudem, já que eu tô meio... Tá? Como é não P? Como é? Falso. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Como é não Q? Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Agora vamos colocar aqui P implica Q. P implica Q. Qual é o valor de P implica Q? Qual é? Qual é? Verdadeiro. Aqui. Falso. Aqui. Verdadeiro. Verdadeiro. Agora eu vou colocar não Q implica não P. Qual o valor dessa? Qual é? Não Q, não Q implica não P. Qual é o valor? Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. O que é que eu posso dizer olhando para essas duas colunas aqui? Que essas duas proposições são logicamente equivalentes. Elas possuem o mesmo, essa proposição e essa possuem o mesmo valor lógico, quaisquer que sejam as proposições P e Q. Tá? Independente de quem sejam P e Q, se essa implicação é verdadeira, essa implicação é verdadeira. Se essa é falsa, essa é falsa. Ou seja, uma é verdadeira quando e somente quando a outra é verdadeira. Portanto, elas são ditas o quê? Logicamente equivalentes. Só que esta proposição recebe um nome, esta implicação recebe um nome em relação a essa. Ela é chamada de contrapositiva dessa. Então, definição, vou colocar aqui para você entender. Definição. Definição, tá? Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q proposições, tá? A implicação não Q implica não P, ela é denominada contrapositiva ou proposição contrapositiva da implicação P implica Q. Então, o que é a contrapositiva da implicação P implica Q? Não Q implica não Q. E essas duas, elas são o quê? Logicamente equivalentes. Uma é verdadeira quando e somente quando a outra é verdadeira. Então eu tenho uma outra forma de demonstrar que uma implicação é verdadeira. Qual é essa forma? Mostrando que a sua contrapositiva é verdadeira. A primeira forma, que é a forma direta, chamada forma direta, eu tenho uma implicação, que nós acabamos de ver. Como é que eu demonstro que uma implicação é verdadeira? Tem uma maneira, qual é? Mostrando que a veracidade de Q é consequência da veracidade de P. Isso é uma maneira, isso é a forma direta, chamada forma direta, de você demonstrar a veracidade de uma implicação. E aí a forma agora, que foi a nova forma de mostrar que uma implicação é verdadeira, é mostrando que a sua contrapositiva é verdadeira. Por quê? Porque as duas são
logicamente equivalentes. Uma, a contrapositiva é verdadeira, quando e somente quando a implicação é verdadeira. Entendido? Entendido? Então você já tem a diga. E quando eu posso fazer esse acontecimento Como? o contra-exemplo? Um contra-exemplo? Tá? Vamos com calma, tá? Já vou colocar isso mais na frente. Ok? Tá certo? É você, o que você está querendo é qual é uma forma de provar que uma implicação é falsa, tá? É dando um contra-exemplo. Mas aí é o seguinte, essa história do contra-exemplo é quando eu tenho, tá certo? Eu tenho uma proposição que é uma implicação com quantificador universal, que é a coisa para a próxima aula. Aí você vai entender essa história do contra-exemplo, tá? Aí eu tenho, o contra-exemplo entra quando eu tenho família de proposições, tá? E eu tenho uma família de implicações. Aí eu tenho uma proposição dada por um quantificador universal e aí entra a história do contra-exemplo. Não é aqui. Então tem calma, tá? Calma lá que é isso. Vai ficar para a próxima aula. Entendido? Então, ó, tá? Então vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Quem é a contrapositiva? A contrapositiva da implicação. Da implicação, tá? 2 maior que 3 implica 7 não pertence aos naturais. Qual é a contrapositiva desta implicação? Quem é? Hã? É a implicação. É a implicação. Qual é a implicação, hein? Negação dessa, qual é? 7 pertence aos naturais. Implica o quê? Qual é a negação dessa? 2 é menor que ou igual a 3. Não existe menor ou igual. É menor que, porque menor é menor que alguma coisa. Tá? É menor que português, língua portuguesa. Tá? Vocês estão no Brasil, não é inglês, é português. Menor que ou igual. Então, esta implicação aqui é a contrapositiva da de cima. Me diga uma coisa, qual é o valor dessa? Hã? O valor dessa é falso? Qual é o valor dessa? Qual é o valor dessa? Então a implicação é o quê? Esqueceu, rapaz? Qual é o valor dessa? Qual é o valor dessa? Isso aqui é verdadeiro como tinha que ser, porque se uma implicação é verdadeira, a sua contrapositiva necessariamente é verdadeira. Tá bom? Entendido aí? Tá? Vamos lá, mais uma. Sejam P e Q proposições. Tem-se. Estou com preguiça de escrever. Tem-se a seguinte tabela. Eu vou colocar logo a tabela. Tá? Ó. P, Q, possibilidades. Verdadeiro, seguindo aqui. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. E o quê? Falso. Isso são as possibilidades. Consequência de cada uma das possibilidades. Vamos lá. Qual é o valor de P implica Q? Isso aqui é a consequência. Vou botar de preto. Preto aqui é a consequência. P implica Q o quê? Verdadeiro. Falso. Q? Verdadeiro.
tá? Que Q implica P. Tá? Q implica... Agora é o contrário. Q implica P. Não é a contrapositiva, porque a contrapositiva é essa. A contrapositiva dessa é essa. Mas qual é o valor de Q implica P? Qual é? A? Verdadeiro. Verdadeiro. Vou botar o preto, o consequência eu vou marcar em preto. Então, vamos lá. Ixi, Maria. Então aqui, qual é? De novo, me ajude aí. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Conclusão. Estas duas proposições compostas não são logicamente equivalentes. Porque eu posso ter uma falsa enquanto a outra é verdadeira. E é claro que isso pode acontecer. Está aqui, claro que pode acontecer. Está aqui. Ó. Então, mas essa proposição aqui recebe um nome em relação a essa. Essa implicação, ela recebe um nome em relação a essa. Chamada de quê? De recíproca. Tá? E aí a outra definição. E uma outra definição. Está contando o tempo. Continua contando o tempo aí, garoto? É assim que... Diga, minha filha. Só tem até a aula 3, aí não fala sobre a função. Não, tem aula 4. No drop. Hã? Só no Dropbox. Tá no Dropbox, é? Quando entra no Drive, tá só. Ah, é porque eu não sincronizei. Tá? Então, sempre, mas no Dropbox tá. Ó, sempre vai estar no primeiro link. É porque eu carrego pro Dropbox e rodo um script para sincronizar com o Google Drive. Se eu esqueço, tá? Eu não sincronizo com o Google Drive. Aí você tem certeza que se não encontrar no Google Drive, estará no Dropbox. Então, informação. Definição. Vamos lá. Turma 1 é a turma da estatística, né? Tá aí. Aquela história. Se o seu nome não está na lista ainda, que eu não atualizei depois da última, você coloca seu nome completo no lado esquerdo e assina do lado direito. E a turma 5 é a turma do bacharel em matemática. Tá aí. Então, assinou, tá com fome, pode sair, que vai estar gravado, depois você assiste. Agora, não sai aqui pela frente para não atrapalhar o professor. Arrudei lá por trás. Tá? Então, definição. Diga, meu filho. Vamos lá. Hã? Não, pode eu aviso. Não, deixa o aviso lá, É bom que você assiste de novo e obedece, tá? Sejam P e Q proposições. Proposições. Ó. A implicação Q implica P, ela é denominada, recebe o nome, recíproca da implicação P implica Q. Então, moral da história. Não é verdade que não necessariamente, se uma implicação é verdadeira, a sua recíproca também é verdadeira. Tá? Porque você pode ter a implicação verdadeira e a recíproca falsa, ou o contrário. Tá? Por exemplo,
Tá? Por exemplo, se você pega, ó, quem é a recíproca da implicação. 2, diferente de 3. Implica menos 1 pertence aos naturais. Quem é a recíproca desta implicação? Quem é? É o quê? Implicação. Qual é a recíproca desta implicação? Qual é? Por definição, menos 1 pertence aos naturais, implica o quê? 2 diferente de 3. Tá? Olha, eu faço questão de caracterizar, reforçar o caráter operacional de uma implicação. Uma implicação é uma operação envolvendo duas proposições, cuja tabela de valor vai ao encontro do que nós temos como senso comum do que seja uma implicação. Mas, em essência, por definição, uma implicação é a composição de duas proposições. Tá? É a negação da primeira de junção com a segunda. É isso que é uma implicação. E a tabela de valor de lugar resultante justifica isso ser chamado de implicação. Por quê? Porque vai ao encontro do senso comum, do entendimento do que seja uma implicação. Entendido? Mas olha, ó, tá aqui, isso aqui é uma implicação. É a composição de duas proposições, tá? Olha aqui, ó. Essa é verdadeira? Essa é verdadeira, me diga. É verdadeira ou é falsa? Falsa? Por que é falsa? Porque essa é verdadeira e essa é falsa. E essa daqui? Verdadeira. Por que é verdadeira? Ela é verdadeira. Tabela de valor. Então não venha com essa. Ah, a implicação é verdadeira, a recíproca é verdadeira também. Não, senhor, não necessariamente. Pode ser e pode não ser. Entendido? O que é verdade é uma implicação é verdadeira quando e somente quando a sua contrapositiva é verdadeira. Diga. Eu não posso usar a recíproca para provar a implicação, não. Não, claro que não. Se você mostra a veracidade da recíproca, você não está mostrando a veracidade da implicação. Você tem a implicação, aí mostra a veracidade da recíproca, você não está demonstrando a veracidade da implicação. Entendi? Hã? Pronto, começa.